Eu quero convidar você, nesse instante, para a reflexão da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, nós vamos ler o capítulo de número 21. Capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 18. Irmãos, a partir de agora eu convido você para que tome seu lugar. Eu tenho dito isso o tempo todo. Não tem problema nenhum se você tem filho pequeno, seu filho sai, seu filho entra, seu filho corre, seu filho sobe, seu filho desce. Não tem problema. Porque a criança está na casa dela, as crianças às vezes se ambientam, demoram, mas eu peço para que os adultos, se possível agora, se aquietem o coração, para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor. Eu não pretendo ser demorado na mensagem, mas eu gostaria que você se acomodasse e acalmasse o seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, a partir do verso 18. Jesus faz uma figueira secar, e a gente vai ler sobre isso. Diz assim: de manhã bem cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração e crerem, vocês receberão. Palavra forte, né? Linda palavra de Cristo para os nossos corações. Foi C.S. Lewis que escreveu naquele seu livro Milagres uma frase que me chama muito a atenção, porque eu concordo muito com essa frase. Ele vai dizer que os que creem em milagres não estão negando a existência de normas ou regras, mas apenas que elas podem ser suspensas. O milagre é, por definição, uma exceção. Porque milagre é um rompimento na lógica humana. Se eu pegar essa Bíblia e eu soltar essa Bíblia, pela lógica humana ela cai. O milagre é quando ela não cai. O milagre, ele tem a ver com o rompimento da lógica humana. É uma exceção, segundo C.S. Lewis. Milagre é quando não acontece aquilo que nós estamos esperando. Milagre é quando a vida não segue a sua lógica, nos livrando de alguma coisa. Isso é um milagre. E milagre é alguma coisa que muda a vida, a forma como nós enxergamos o mundo. Quem já viveu um milagre nunca mais foi o mesmo. Por mais que a pessoa possa depois não ter dado o devido valor ao milagre que recebeu, mas ela nunca deixou de pensar naquele evento como um milagre. O milagre aconteceu. Agora, algumas pessoas têm uma sensação de que os milagres que aconteciam no passado não acontecem no presente. Será que o milagre cessou? Será que milagres não acontecem? Semana passada eu falei sobre os sinais, essa nossa necessidade muitas vezes de pedir a Deus sinais. Mas nós cristãos não vivemos de sinais, mas a gente sabe que os sinais acompanham aqueles que creem, porque assim diz a palavra de Deus. Os sinais vão acompanhar as pessoas que creem. Mas chega momentos da vida, parece que a gente não vive mais milagres como a gente vivenciava. Mas não é porque Deus mudou, é porque às vezes a gente mudou.
Às vezes nós não agimos mais com tanta fé como nós tínhamos. Às vezes nós não oramos com a mesma fé que talvez um dia nós tivemos. É interessante, porque conta-se que Tomás de Aquino, um doutor da igreja, um dos pais da igreja, ao visitar o Papa Inocêncio IV, o Papa o leva para conhecer a grandeza do Vaticano. Ele mostra os móveis do Vaticano, ele mostra o tamanho do Vaticano, as grandes salas do Vaticano. E aí ele faz uma alusão à palavra de Pedro, ao coxo na Porta Formosa, dizendo: você vê, Tomás, como é que é? Com o passar do tempo, a igreja não pode mais dizer, como nos primeiros dias, não tenho prata e ouro, porque hoje nós temos muita prata e muito ouro. E Tomás de Aquino, então, responde: é verdade, mas também não pode mais dizer ao coxo, levanta-te e anda. Porque com o passar do tempo a gente vai perdendo as coisas que são importantes para as bases de fé. Com o passar do tempo, o milagre deixa de fazer parte da nossa vida e a gente vai deixando de ser quem a gente deveria ser. O texto conta que Jesus, ele está com os discípulos andando no período da manhã e ele tem muita fome. Porque Jesus tinha fome. Como nós temos muita fome, muitas vezes, como o seu filho adolescente, às vezes tem uma fome que é um negócio impressionante. Né? Você estava louco para voltar às aulas, porque seu filho, dentro de casa, ele comia tudo toda hora. Mãe, tem bolo. Que bolo? Você já comeu o inteiro agora há pouco. Né? Temos fome. E aí Jesus estava passando. E é interessante porque Jesus, ele vê uma figueira. E essa figueira, ela está cheia de folhas. E é muito interessante porque a figueira, quando ela está cheia de folhas, ela está dando um sinal de que ela tem fruto. Porque a figueira, ela fica uma boa parte do ano seca. Mas quando nascem as suas folhas porque ela já tem frutos. E é interessante porque Jesus tem fome e ele vê uma figueira cheia de folhas e ele começa a procurar nessa figueira frutos. Mas, ao perceber que essa figueira não tem nenhum fruto, ele amaldiçoa a figueira. Porque você há de convir comigo que é comum que a gente amaldiçoe situações frustrantes. Talvez não como Jesus o fez aqui, mas a gente fica incomodado com situações frustrantes. Você está com fome, você abre a geladeira, não tem nada, você fala: que droga de geladeira que não produz nada. Não tem nada dentro dessa geladeira. Fiz compra a semana passada, acabou tudo já. Você abre sua carteira, porque você tem que pagar, e a hora que você abre a sua carteira não tem dinheiro, dá uma frustração. Você abre ali a conta do seu cartão de crédito, e a hora que você abre, você fala assim: meu Deus, é mais do que eu esperava e eu não tenho dinheiro para pagar. É frustrante isso tudo. E essas situações nos levam muitas vezes a praguejar. Mas é interessante porque Jesus, ele tem essa sensação de que naquela árvore ele encontraria frutos, mas quando ele chega naquela árvore, aquela árvore está mentindo para ele. Não há frutos na árvore. Não há figo na figueira. E Jesus, então, amaldiçoa a figueira, e aquela figueira morre na hora. Porque ela parece que tem frutos. Ela tem uma aparência, ela tem uma estética, mas ela não tem utilidade, porque ela não tem frutos. Eu chamaria, e eu costumo chamar esse tipo de texto, e esse tipo de conduta, como a conduta de Jesus, de ato profético. Muito diferente daquilo que a gente vê hoje em dia, que o pessoal chama de ato profético, que eu muitas vezes não acredito, mas aqui é um ato profético muito claro. Jesus está mostrando uma realidade para os discípulos que tem muito a ver comigo e com você. Preste muita atenção nisso.
Porque muitas vezes a gente chega em alguma realidade esperando uma verdade, que aquela realidade aparenta ter. Mas quando a gente vai se aprofundar, ela mente para nós. Quando você entra numa repartição pública, você espera ser atendido na sua necessidade. Mas às vezes você entra na repartição que atenderia a sua necessidade, ela não atende. Você fica muito bravo por causa disso. Quando você entra numa igreja, você espera uma palavra, você espera um louvor, você espera ter uma relação com Deus, e quando você não tem isso, você se frustra. E foi o que aconteceu com Jesus no texto anterior. Porque no capítulo 21, se você der uma olhada aí na sua Bíblia, no capítulo 21, você vai ver que Jesus, ele entra em Jerusalém, é o texto da entrada triunfal, só que lá no verso de número 12, Jesus, ele entra no templo. E quando ele entra no templo, ele começa a expulsar todos os que ali estavam comprando e vendendo. Ele começa a derrubar mesas, as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Olha que forte isso. Vocês pegaram a minha casa, que era para ser um lugar de oração, era para ser um lugar de comunhão, era para ser um ensino, e vocês transformaram a minha casa num grande mercado. A pessoa tem que entrar e tem que comprar, e para sacrificar custa caro, e a pessoa é obrigada a sacrificar. O que vocês querem? O que aconteceu com a fé? O que aconteceu com a comunhão? O que aconteceu com as bênçãos? O que aconteceu com o poder de Deus sendo manifesto? Olha que coisa especial. Olha o que Jesus está mostrando. Você entra no templo esperando que o templo seja um lugar de oração e encontro com Deus. E a hora que você entra lá é um negócio o templo. Jesus derruba tudo, joga tudo no chão. E ele fala: minha casa é casa de oração. As pessoas vão em igreja, não ouvem uma palavra, não entendem nada do que ouviram, não entendem nada do que foi escrito, do que foi dito, do que foi louvado, não cantam ao Senhor coisa nenhuma, cantam a si mesmo o tempo todo. Saem de lá brigado com todo mundo, uma confusão. E ainda sai com o espírito pesado. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que Deus está nos mostrando. Às vezes você vai procurar alguém achando que essa pessoa, ela vai cumprir o seu papel porque ela tem um papel, e quando você chega lá é uma mentira. E aí Jesus, ele encontra uma figueira no meio do caminho e ele mostra para os discípulos: está vendo essa figueira? Ela está mentindo para nós, ela tinha que produzir fruto, ela tem folhas, mas ela não tem fruto, e como ela está mentindo, eu a amaldiçoo, e na mesma hora essa figueira seca. E o que Jesus está dizendo é: aquilo que não tem a sua serventia em dar fruto, não serve para nada. Porque lá em João a Bíblia diz que a árvore que não produz bons frutos, ela serve apenas para ser cortada e lançada no fogo. Olha que pesada essa palavra de Cristo. Você é um cristão. Você é alguém que fala em nome de Jesus, que diz viver em nome de Jesus. Mas quando as pessoas chegam perto de você, não há fruto para comer, não há alimento na sua vida para dividir. E olha o que Jesus está dizendo: não serve para nada. É triste isso. É triste isso. Por mais que a gente viva numa sociedade que valoriza a aparência, é necessária a produtividade. Tem gente que vive de aparência. E quando eu falo de produtividade, eu não estou falando só de trabalho, eu estou falando de produzir a vida, de crescimento, eu estou falando de oferecer alimento às pessoas, eu estou falando de trazer pessoas para perto e abençoar pessoas, de ter palavras de vida, palavras de bênção, palavras que transformam a vida, orações preciosas. Sabe aquela pessoa que quando você vai na casa dela, fala assim: nossa, você não está bem? Senta aqui, deixa eu orar por você.
Olha, Deus está mostrando a sua vida. Olha, você tem tanta coisa boa. Você teve uma criação, às vezes, na igreja. Só que chega num momento da vida que você não se sente apto a oferecer nada para ninguém. Não foi para isso que Deus te chamou. Pastor, mas eu me sinto inapto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você recebeu do Senhor o seu Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que capacita você para toda boa obra. Portanto, enchei-vos do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. É sobre isso, nós precisamos nos encher da presença do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher da presença do Senhor. Nós precisamos nos encher da palavra do Senhor. É como aquela historinha antiga, que quem esteve no culto da manhã está ouvindo ela pela segunda vez, e já não segunda, décima, né? Que é uma historinha bem antiga que eu ouvi, primeira vez quando eu era criança, do menininho que chegou na igreja com as malas. Você já deve ter ouvido essa história. Você que é antigo de igreja. O menininho chegou com a malinha na igreja. E o pastor olhou e falou assim: o que você está fazendo? Ele falou assim: eu quero morar aqui na igreja. O pastor ficou todo orgulhoso. Falou assim: rapaz, um menino querendo morar aqui na igreja, tão novo assim. Olha que bênção. Coisa maravilhosa. Falou: mas por quê? O que aconteceu que você decidiu que você quer morar na igreja? Ele falou: não, porque meu pai é um líder aqui da igreja. E na igreja ele é uma bênção, ele é fantástico. Mas quando chega em casa ele é o demônio. Porque em casa que ele deveria ser a bênção, não é. O que Jesus diz para esse? Não serve para nada. Amaldiçoa. Não dá fruto. Parece que vai dar fruto, mas não dá. Jesus ele fala assim, ó: se você está fazendo um dos meus pequeninos pecar, é melhor você amarrar uma pedra no teu pescoço e lançar no meio do mar, e você afundar junto com a pedra. Forte isso, né? Se tua mão te faz pecar, arranca ela, joga fora. Porque para Deus algumas coisas são muito sérias. Quando você diz para Deus: Senhor, eu quero viver uma vida para Ti, Ele leva a sério. Se você não leva a sério, é um problema seu. Mas Ele leva. Quando eu faço minha oração e digo: Senhor, eu quero me consagrar a Ti, eu quero ter uma vida de santidade na Tua presença. Se eu não levo a sério essa oração, Ele leva. Entendeu? É por isso que em Gálatas, o autor de Gálatas vai dizer: porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. A gente não brinca com Deus, porque Ele não está brincando com a gente. Deus não brinca com a nossa vida. Nós não somos marionetes de Deus. Nós somos servos e servas que precisam viver pela fé. E aí, os discípulos ficam espantados. E é impressionante, porque os discípulos já estavam acostumados. Eles estavam acostumados com tudo aquilo que Jesus fazia. Eles estavam acostumados com os milagres de Jesus, mas eles ficaram perplexos pelo fato da figueira secar rapidamente. Jesus amaldiçoou, a hora que eles olham para a figueira está seca. As suas folhas secam. E eles ficam perplexos com isso. E aí vem um outro ensino, uma outra ideia. Porque no fundo, a gente acaba se acostumando com o ilógico. A gente se acostuma com a resignação diante da frustração. Se não tem fruto, paciência. Se as coisas não são do jeito que são, paciência. Mas Jesus está dizendo: se as coisas não são do jeito que são, é bom que elas comecem a ser. Porque o Pai não se agrada com isso. E aí vem algumas lições que eu quero trabalhar com você a partir desse texto. Porque a pergunta que a gente faz, a pergunta que não se cala diante desse texto, é: como eu posso colher milagres em minha vida? Como que eu posso viver os milagres de Deus? Como que eu posso experimentar o fruto da fé? E a primeira ideia que eu quero trazer para você é que nós precisamos entender o milagre como fruto da ousadia da fé. Porque sabe aquele sujeito que quando todos recolhem, ele investe? Aquele tipo de gente que quando a crise vem, ela inventa, ela é ousada. Sabe gente que se renova?
Sabe, gente que não aceita a condição? Jesus está nos ensinando isso. Diante de alguns fatos, nós precisamos ser ousados. Nós não podemos ser levados pela frustração, nós não podemos, muito menos, ser levados pelas condições negativas. Ousadia é fazer as coisas fora do comum, é buscar o milagre. É um convite para que a gente seja corajoso, de enxergar além e ver o que ninguém está vendo. Nós precisamos ser ousados na fé, não ousados na loucura, porque a gente só faz loucura quando a gente perde a sensibilidade. Mas o convite aqui é que a gente veja milagres, para que a gente procure fruto, mesmo que não seja época de fruto. O que Jesus está nos dizendo é: não aceite as coisas como elas estão. Mude a realidade. Nós precisamos começar a viver pela fé. O justo, de acordo com a palavra de Deus, ele tem uma característica: o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O que Deus está procurando em mim e você é fé. Homens e mulheres que vivem pela fé. Homens e mulheres que olham para as circunstâncias e encaram as circunstâncias dizendo: olha, está difícil, mas Deus mandou e nós vamos até elas. Me impressiona, eu já citei aqui em algum momento, mas me impressiona o texto em que Jesus ele entra com os discípulos no barco, e ele fala assim: passemos para outra margem. Jesus ele entra no barco e ele deita num canto do barco e dorme. Mas ele já havia dito para os discípulos que nós passaríamos para outra margem. Nós vamos passar para outra margem, vou dormir aqui enquanto a gente não chega. E no meio do caminho os discípulos ficam incomodados e vão lá acordar Jesus, porque uma grande tempestade se estabelece e Jesus está dormindo no barco. Como o Senhor pode estar dormindo com uma tempestade dessa fora do barco? E aí, Jesus, ele fala assim: homens de pequena fé. Pô, mas está numa tempestade, assusta qualquer uma tempestade, num barco ainda. Mas Jesus fala assim: homens de pequena fé. Por que homens de pequena fé? Porque ele falou que passariam para o outro lado. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando Jesus fala que a gente vai passar para o outro lado, a gente vai passar para o outro lado. Porque a gente não vai passar pela nossa condição, a gente vai passar por causa do seu poder. A gente não vai passar por causa da nossa sabedoria, a gente vai passar porque Ele se fará presente, porque Ele disse que nós iríamos passar. Se você tem enfrentado situações na sua família e Deus já disse para você: eu vou estar com você e você vai passar por isso, passe em nome de Jesus com alegria, passe em nome de Jesus com coragem, sabendo que o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Louvado seja o seu nome por isso. Esse Deus, Ele não falha, mas Ele quer de nós uma fé ousada. Ele quer que a gente tome decisões. Ele quer que a gente veja ali uma árvore que não dá fruto e que a gente abandone essa árvore, mas que a gente seja o fruto. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele entra, se você acompanhar e ler o texto inteiro, ele entra no templo, ele destrói, ele derruba coisas, ele reclama, ele fala: minha casa será chamada casa de oração. E sabe o que ele faz depois? Ele começa a curar as pessoas. Olha o capítulo 21, verso 14. Olha que impressionante. Depois que ele faz tudo isso, né, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Verso 14. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Ele os curou. Um lugar que era um lugar vazio, um lugar que era um lugar seco, um lugar que era um lugar sem vida. Jesus transforma esse lugar num lugar com vida, num lugar de cura, num lugar de restauração, num lugar de oração. E olha o que Jesus está ensinando: a igreja é o lugar onde nós oramos uns pelos outros e o milagre acontece. Não vá para a sua casa sem ter essa perspectiva.
Senhor, eu vim buscar a Tua presença. Senhor, eu vim buscar aqui oração. Eu vim buscar aqui concordância. Eu vim buscar a Tua palavra. E eu vou levar para minha casa uma vida cheia de fé. Eu vou levar para minha casa uma fé fortalecida, uma oração fortalecida, porque eu creio que o Senhor vai comigo. Deus não fica no templo quando você vai embora. Eu estou indo embora, Senhor. Às vezes eu falo isso no final do culto. Não sei se você já ouviu falar. Eu falei, nós estamos nos despedindo da casa do Senhor, mas não da sua presença. Eu falo isso o tempo todo. Nós estamos nos despedindo da casa do Senhor, mas não da sua presença, porque a sua presença vai com a gente, amém? Você crê nisso? Mas no segundo lugar, nós precisamos entender o milagre como fruto da sabedoria da fé. Porque a fé que Jesus apresenta é uma fé embasada, é uma fé fundamentada em um conhecimento de quem é Deus, do que é a fé e do que é a vida. E presta atenção nisso, porque a fé se fundamenta no conhecimento de quem é Deus. É por isso que as Escrituras dizem sobre elas mesmas: errais, não conhecendo as e nem o poder de Deus. Olha a ligação. Nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, quando nós não conhecemos as Escrituras, nós nos afastamos do agir e do poder de Deus na nossa vida. Mas quanto mais a gente conhece as Escrituras, mais a nossa fé é fortalecida e mais a gente crê num Deus que pode fazer todas as coisas. Quanto mais a gente lê as Escrituras e a gente vê o Jesus que age, que transforma, que levanta, que cura, mais a gente sabe que o Deus da cura está em nós, mais a gente sabe que o Espírito Santo derrama dons na nossa vida para que a gente possa ser instrumento de cura. Ou você acha que Deus não tem interesse nenhum em usar a sua vida para que outros sejam curados? Entendeu? Ou você acha que chamar o seu filho, quando seu filho está doente, sentar seu filho do seu lado, colocar a mão sobre ele e orar sobre ele, é uma bobagem? Porque quando nosso filho está doente, a gente sai correndo para a farmácia, a gente sai correndo para medicá-lo. Mas muitas vezes a gente se esquece de sentar ele do nosso lado e falar: Deus, eu vou medicá-lo, mas antes eu quero pedir para que o Senhor estenda a sua mão sobre o meu filho, sobre a minha filha. Que tire dele agora, em nome de Jesus, toda a doença. Eu repreendo em nome de Jesus. Não são palavras que vão trazer energia, não. São palavras de vida. É uma oração que eu faço ao Deus que pode todas as coisas. Eu achei tão precioso. Às vezes a gente não espera, Deus está agindo na nossa casa. Semana passada, eu estou tentando lembrar, mas não lembro quem que foi. A gente saiu daqui, aí uma criança parou ali na porta e falou assim, eu achei lindo isso. Ela falou assim, ela devia ter 10, 11 anos, acho. Ela falou assim, eu ia subir para o cultinho, mas eu estava com dor de cabeça e acabei ficando na igreja. E eu ouvi a mensagem. E eu estava pedindo para Deus me dar sinais da existência dele. E você falou sobre sinais, e eu entendi que eu não preciso pedir sinal nenhum, que ele está presente na minha vida. Gente, aquilo lá eu saí flutuando domingo passado. Eu falei, gente, Deus falando com uma criança de 10 anos, se não falou com mais ninguém, está ótimo, falou com o menino. E ele saiu daqui entendendo que ele não precisa de sinais. Deus está agindo na vida dos nossos filhos, Deus está fazendo, e a gente não ora por eles. A gente tem o conhecimento de que o nosso Deus é poderoso e a gente não ora por eles. Gente, não é uma superstição, não é uma manipulação de poder, não é uma maneira de manipular energias. Não é aquele negócio assim, não, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar minha casa, eu vou virar meu elefantinho com o bumbumzinho virado para a porta, vou colocar uma nota de $1 na minha carteira para ser próximo, vou passar o dia 31 de amarelo, de vermelho, de azul, depende do que eu preciso. Não é sobre isso, é sobre o fato de que nós cremos num Deus, porque nós conhecemos a esse Deus e nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, e louvado seja o seu nome, porque Ele pode. Ele pode. Ele pode na minha e na sua vida. E terceiro e último lugar, o milagre, a gente precisa entendê-lo como fruto da oração da fé.
Porque Jesus ele vai dizer isso. Ele termina esse texto dizendo assim, prestem atenção, se vocês viram eu amaldiçoar a figueira e ela secou, eu quero dizer que vocês podem fazer isso também. E eu quero dizer mais, se vocês crerem, vocês dirão a esse monte que vocês estão vendo aqui, se lance para o meio do mar, e esse monte vai se lançar no meio do mar. Daí que vem aquele termo que a gente utiliza, que a fé move montanhas, né? Ele fala assim, se vocês tiverem fé, vocês virão ao monte, ele vai se mover. Eu só estou vendo segunda-feira os irmãos saindo da igreja amaldiçoando árvore, não. Né? Então os irmãos lá, eu amaldiçoo você, árvore que não está dando flor, ou a planta que não está dando flor, né? Não, aprendi com o pastor domingo. Não é isso que você está aprendendo aqui, pelo amor de Deus. Mas, o que nós estamos entendendo aqui? O que Jesus está nos dizendo? Que se nós tivermos fé, as coisas acontecem. Ele fala assim, se vocês tiverem fé, aquilo que não dá fruto vai sair da sua vida, e aquilo que dá fruto vai multiplicar. Se você tiver fé, tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. É o pastor que está dizendo isso? Não, é Jesus. Se o seu coração estiver conectado ao coração de Deus, você vai orar com fé e as coisas vão acontecer na sua vida. E talvez as coisas não estejam acontecendo na sua vida porque você nem ora mais e nem tem mais fé. E Jesus está dizendo, está na hora de voltar a dar fruto. Esse é um chamado de Jesus para mim e para você. Está na hora de voltar a dar fruto. Você está preocupado com tantas coisas aí, está na hora de começar a viver pela fé. Você está preocupado com dinheiro, com crise, mas você não se lembra que o Deus que te sustentou no passado, Ele continua te sustentando e já tirou você de coisa pior. Entendeu? E Ele está aqui. A gente precisa orar, e orar com fé. Eu quero concluir lembrando de um autor que é um dos homens mais impressionantes da história, que é o tal do George Miller. George Miller era um cristão que ele escreveu um diário ao longo dos seus 77 anos de vida, com mais de 50 mil orações respondidas. Não orações feitas, orações respondidas. Se você passar numa livraria, compra a história de George Miller, a biografia. Tem livros referentes às mais de 50 mil orações respondidas de George Miller. George Miller tinha um orfanato. Nesse orfanato passaram mais de 20 mil crianças. Na mão de George Miller já passaram mais de 20 milhões de dólares para cuidar dessas crianças do orfanato. Uma das histórias mais impressionantes, talvez conhecidas por muito, é do dia que eles não tinham o que comer. As crianças estavam no orfanato. E o pessoal falou, não temos comida para colocar na mesa. E George Miller falou assim, senta as crianças e ora agradecendo. Então eles sentaram as crianças, agradeceram a Deus pela comida que não existia. E de repente batem na porta. Um caminhão carregado de pães tinha quebrado na frente da porta. E não iria dar tempo de consertar o caminhão. E não iria dar tempo de levar os pães para onde deveria se levar. Os pães iriam estragar. Então eles decidiram dar no orfanato. E uma vez, uma mulher procura George Miller para perguntar sobre suas necessidades. E ele responde para essa mulher, eu não estou autorizado a falar sobre ela com ninguém, ou sobre elas com ninguém. Porque as minhas necessidades Deus sabe, e quem supre é Ele. Eu queria ter essa fé, principalmente para levantar essa igreja, Dinho. Para levantar esse templo. Fico, você precisa me ajudar. E esses dias eu falei para Deus, né, refletindo sobre isso, falei, Deus, eu fico batendo de porta em porta, a gente precisa disso, precisa daquilo, mas eu sei que o Senhor sabe do que a gente precisa. É difícil a gente crer e viver assim, mas é um desafio a gente viver pela fé.
Deus quer encontrar em nós os frutos da fé. Feche os seus olhos, vamos orar. O convite hoje é o de viver pela fé e colher os milagres de Deus. Deus quer que você experimente uma caminhada de fé. Deus quer que você viva pela fé. Deus quer encontrar em você frutos de um homem e de uma mulher que vivem pela fé. Um jovem, um adolescente. Tem adolescentes aqui hoje. E eu quero dizer para você, adolescente, que você acha que Deus está tão distante de você, Ele te vê todos os dias. E Deus quer usar você poderosamente, inclusive nas suas orações. E você não faz ideia o quanto a sua oração pode ser poderosa para mudar muita coisa. Tem pré-adolescentes aqui, que Deus vai levantá-lo. Aliás, Deus vai levantá-los em seu nome, para viverem experiências de milagres. Eu creio nisso. Eu creio, meu irmão e minha irmã, que Deus quer fazer milagres através da sua vida e está na hora de começar a colocar o joelho no chão. Está na hora de começar a experimentar a grandeza do poder de Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tu és um Deus de milagres. Faz o Teu milagre na nossa história, faz o Teu milagre na nossa igreja, faz o Teu milagre, Pai, em nome de Jesus. Realiza o Teu milagre nas nossas famílias, pais que estão desesperançados em relação aos seus filhos, faz o Teu milagre em nome de Jesus. Pessoas que já perderam, ó Deus, a perspectiva da saúde, da restauração, faz o Seu milagre em nome de Jesus. Nós queremos experimentar o Teu milagre nas nossas vidas. Gente que rompeu, gente que não vê esperança, que continuem buscando ao Senhor, porque Tu és o Deus de milagres. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa semana Deus fez um milagre nas nossas vidas aí. Eu vou contar, o pessoal do conselho, né? Aqui está o Luiz Gustavo, o Edinho. Foi um milagre, não foi, Edinho? A gente está na reunião do conselho essa semana. Foi a segunda reunião do conselho que a gente realizou nesse mês de julho. E eu passei a palavra para o nosso irmão Luiz Gustavo. Falei, Luiz, você quer falar sobre a construção? O Luiz Gustavo pegou ali a planilha dele e falou, irmãos, a gente tem ali algumas contas para pagar agora no mês de agosto. A gente tem uma conta que vai dar mais ou menos 70 mil, a gente tem para pagar no mês de agosto. E a gente tem um saldo de 8 mil na conta. Então, aliás, a gente não tinha um saldo de 8 mil, a gente tinha um saldo de 5 mil, né? Ele falou, a gente tem um saldo de 5 mil na conta. E nesse momento, eu olhei no meu celular, chegou uma mensagem do meu filho. Eu respondi a mensagem dele, a hora que eu saí, tinha uma mensagem de uma outra pessoa no meu WhatsApp. E eu abri o WhatsApp para ver o que essa pessoa estava dizendo. E estava escrito lá, eu estava orando essa semana. E Deus tocou no meu coração para que eu fizesse uma oferta para a construção de 50 mil reais. Eu olhei para eles e falei, não é possível. Eu falei, Luiz, você estava preocupado, acabou a preocupação. Porque Deus já respondeu. Vocês entendem o tamanho do nosso Deus? E o quanto Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos crer, vamos crer. Irmãos, eu quero só, antes da gente cantar, só comunicar à igreja, essa semana eu não estarei atendendo, essa semana eu estarei em viagem. Essa semana eu vou estar na cidade de Sorocaba, onde a gente vai ter a Assembleia Geral da IPI do Brasil. A gente tem uma reunião, a reunião nacional da IPI do Brasil. Então eu e o pastor Marlon de Garça, nós estaremos representando o presbitério, nosso presbitério, na reunião da Assembleia Geral. Portanto, não estarei, mas eu conto com os irmãos aí fortalecendo, vendendo as feijoadas, abençoando, e a gente vai seguir em frente, tá bom?
Então, não estarei atendendo essa semana, mas na outra, os irmãos que queriam marcar o horário, pode já falar com a Josi e marca para outra semana, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor. Enquanto nós cantamos, nós vamos trazer aqui à frente os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu convido você a fazer com alegria. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Nós nos rendemos, ó Pai, aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor, cante. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor, obrigado, porque Tu és o nosso refúgio. Nós mais uma vez nos colocamos aos Teus pés. Aos pés daquele que veio ao mundo, morreu a nossa morte, para que pudéssemos experimentar o Seu milagre. Ó Deus, que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. Aqueles que ainda vão trabalhar essa noite, que a Tua graça os acompanhe em nome de Jesus. Que eles sejam visitados pela presença do Teu Espírito Santo. E que o Senhor, ó Deus, nos permita vivenciar os frutos da fé nessa semana, em nome de Jesus. Que o Senhor encontre frutos nas nossas vidas. Que aquele que se sente, ó Pai, tão pequeno, tão limitado,
Que o Senhor o encha da sua presença e mostre que não é ele, tem a ver com o Senhor na vida dele. E com o Senhor nas nossas vidas, nós podemos fazer muitas coisas que jamais imaginávamos. Cerca, ó Deus, a tua igreja com a tua presença e nos livra de todo mal em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus o Cristo, aquele que viveu milagres e aquele que morreu para que possamos experimentar os seus milagres. Que o poder de Deus, o nosso Pai, o consolo e a presença do Espírito Santo, que nos dão ousadia para viver pela fé, sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Dê um abraço em quem está perto de você. Não esqueça de levar sua feijoada. Não esqueça de comprar sua feijoada, levar o seu ticket. E Deus abençoe.